Olá a todos, nós estamos começando o nosso programa A Hora do Milagre. E para contatos, o número é 020 7272 1010. Aqui no meu canto esquerdo da tela você pode estar acessando o QR Code, onde você poderá nos mandar o seu pedido de oração com o seu nome, o nome de um familiar ou alguém que necessite de uma oração urgente, tá certo? Prepare aí agora um copo com água, onde nós, no final desta programação, nós estaremos realizando a oração da fé. E você poderá participar através desta oração e receber o milagre em sua vida. Hoje, quarta-feira, nós teremos o estudo bíblico, onde também, na oportunidade, estaremos buscando a presença do Espírito Santo, pois a Bíblia diz que sem mim nada podereis fazer. E, com certeza, talvez você tenha tentado com as suas próprias forças e não tenha conseguido vencer. Mas com Deus tudo é possível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu lhe convido a estar conosco hoje, quarta-feira, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde ou às 7h30 da noite. No dia de hoje nós estaremos realizando uma oração especial por você. Se você também deseja enviar o seu e-mail, o nosso e-mail é centrodeajuda.com, onde nós estaremos recebendo o seu e-mail e orando por você. Nós vamos agora ao testemunho do Gabriel e voltaremos já. Meu nome é Gabriel, tenho 24 anos. Eu cresci em um lar que eu via meu pai usando droga, meu irmão usando droga também. E muitas vezes meu pai chegava em casa bêbado, agredia minha mãe. Então, desde pequeno eu já cresci revoltado com a vida. Eu pensava, quando eu crescer, o meu pai vai me pagar. Então foi com essa mente que eu cresci. Então eu conheci as más amizades na escola, eles me chamavam para usar droga. Eu cabulava aula na escola para usar droga, para ir para os parques beber. Eu comecei no narguilé, do narguilé veio a bebida, lança-perfume, cigarro, maconha. Então, todas as pessoas que começam nos vícios, ela tem aquela sensação de bem-estar. Eu só vou usar quando eu quero. E era esse pensamento que eu tinha, eu só vou usar quando eu quero. Mas eu comecei a usar aos finais de semana, aí depois eu comecei a usar droga todos os dias. Eu tinha que fumar maconha para dormir, eu tinha que fumar maconha para almoçar. O meu relacionamento que mais durou apenas 2 meses. Porque eu era uma pessoa muito difícil de lidar, eu era orgulhoso. Se não fosse do meu jeito, para mim não estava bom. Eu não conseguia arrumar um emprego. Então foram tantas frustrações, tantas decepções em minha vida que eu passei a pensar que ninguém gostava de mim, nem mesmo a minha própria mãe. E minha mãe, muitas vezes, por falta de sabedoria, eu chegava em casa virado, das baladas, minha mãe me xingava e eu saía pra rua novamente. Aí eu saía pra rua e usar mais droga. O meu escape era fumar maconha, beber, baforar lança-perfume. Eu pensava que pra mim não tinha mais jeito, eu não tinha perspectiva de vida, eu só pensava no hoje. Eu lembro que muitas amizades que eu tinha, muitos foram presos. Uma imagem que não sai da minha mente até hoje é quando eu vi um amigo meu morto, perto de casa. Então, tudo isso foi causando um baque para a minha vida. E eu via que se eu continuasse no caminho que eu estava seguindo, eu teria o mesmo destino. Na minha mente, eu não ia passar dos 20 anos de idade, porque eu vivi uma vida destruída. E através das frustrações eu tive depressão. Eu só ficava trancado em um quarto escuro. Eu também tinha mágoa do meu pai, porque não saía da minha mente tudo aquilo que ele fez com a minha mãe. Passava um filme na minha mente praticamente todos os dias, e isso trazia mais revolta. Meu irmão, ele já era da igreja. Ele sempre me convidava, os obreiros iam em casa fazer orações. E quando eu via que ia dar o horário deles fazer orações em casa, eu saía para a rua. Mas por mais que eu não estava presente lá, a oração trouxe resultados para a minha vida. Teve um dia que meu irmão ele estava se arrumando para ir para a igreja. Aí eu falei, Vitor, você vai para a igreja hoje? Ele falou, vou, vai ter vigília, vamos. Aí eu nem sabia o que era vigília, nem tinha ideia do que era isso. Eu falei, vamos. Eu me ofereci para ir para a igreja com meu irmão porque eu não aguentava mais o sofrimento. Eu falei, é tudo ou nada, ou Deus muda a minha vida, ou eu prefiro a morte. Então eu cheguei naquela noite na vigília do Sambódromo do AMB,
O bispo falou para a gente fechar os olhos, pensar em tudo aquilo que fazia a gente sofrer. E eu lembro até hoje que foram por volta de uns 15 obreiros que oraram na minha cabeça. Mas eu tenho ciência que as orações me ajudaram muito, mas o que mudou a minha vida foi a palavra. Porque o bispo pregou, falou que nós tínhamos que nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e eu precisei reconhecer que eu precisava de ajuda. Eu lembro até hoje, eu ergui os meus olhos para os céus, fechei os olhos e fiz a minha oração. Falei, meu Deus, não aguento mais essa vida, eu estou aqui viciado em drogas, eu estou aqui com a vida toda destruída e eu preciso de ajuda. Então foi aí que eu recebi uma força. Eu percebi a voz de Deus falando comigo, que Ele era comigo, que para o meu caso tinha jeito. Então, a partir dessa noite, a minha vida começou a ser transformada. E de sexta até o domingo, eu fui liberto da maconha, da cocaína, dos vícios. Então, após o domingo, eu fui segunda-feira, me tornei dizimista fiel. E na mesma semana, as portas se abriram para mim. Eu arrumei um serviço ótimo, registrado, ganhava bem na época. E eu entendi que não era só isso. Eu não precisava só das portas financeiras, das bênçãos. Eu precisava da certeza da minha salvação. Eu lembro que na pregação o pastor ressaltava bastante que nós precisávamos do Espírito Santo para ter a certeza da salvação, para permanecer até o fim. E eu entendi que o Espírito Santo era o próprio Deus dentro de mim. Então foi aí que eu entendi que eu precisava colocar toda a minha força para buscar o Espírito Santo. Então, eu lembro que em uma quarta-feira eu fui preparado, eu me preparei desde manhã, eu avisei para minha mãe, para o meu tio, para os meus familiares que eu iria me batizar. Eu lembro até hoje que minha mãe falou, Gabriel, você não está pronto. Mas eu não debati, não discuti, dentro de mim eu falei, eu sei o que eu quero. Então, nada me parou, me batizei. Então, quando a gente assume a nossa fé, quando a gente honra Deus, Deus honra a gente. Então, eu recebi força. Eu passei a obedecer, eu passei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia todos os dias, não perdi uma quarta, um domingo, passei a frequentar a igreja todos os dias. E eu lembro que uma coisa que eu sacrifiquei, foi o que mais doeu em mim, foi a fama. Eu ficava com várias mulheres, então eu tive que abrir mão da fama. Eu abri mão das redes sociais, das mulheres, porque era isso que me faltava. Deus, ele falava comigo para eu abandonar as más amizades, os maus costumes, eu pedi perdão para as pessoas que eu arrumei briga no mundo. Então, no meu interior, eu perdoei o meu pai. Eu passei a abraçar o meu pai, coisa que eu nunca fiz em minha vida. Então, eu passei a abraçar o meu pai, passei a ter diálogo com o meu pai. Então, foi eu meditando na palavra de Deus que eu entendia o que Deus queria para mim, para minha vida. Tudo que fosse acrescentar para a minha vida espiritual, eu passei a fazer. E uma quarta-feira, eu lembro até hoje, que eu estava desanimado para ir para a igreja. Veio aquela voz para eu não ir para a igreja, mas eu rebati essa voz, eu abri um jejum, orei, li a Bíblia, rebati essa voz e fui para a igreja, levei 3 almas, a minha irmã e 2 amigos dela, e foi na primeira oração que eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi uma paz, eu recebi uma alegria, uma força. Eu tive a certeza de que Deus era comigo e de que nada iria me parar. Depois que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais eu fui uma pessoa triste. Então, de lá para cá, tudo se fez novo em minha vida. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da igreja foi falar para as pessoas o que Deus fez em minha vida. Então, eu passei a falar de Jesus para todo mundo, eu passei a evangelizar, eu passei a ter mais prazer nas coisas de Deus. Eu ia para a igreja com prazer, eu fazia as coisas para Deus com o maior prazer, como eu faço até hoje. Hoje em dia eu tenho paz. Hoje em dia eu tenho força. Não é porque eu recebi o Espírito Santo que eu estou imune aos problemas, às lutas. Hoje em dia eu tenho lutas. Inclusive, no ano de 2020 eu perdi o meu irmão com 19 anos, meu irmão que eu era muito apegado. Eu chorei, mas eu tinha o Consolador dentro de mim. Deus me consolou. Deus me consolou. Então nada mais me abalou e nada mais irá me abalar enquanto eu continuar agradando a Deus. Porque quando a gente agrada a Deus, Deus ele honra a gente. Tudo mudou o meu interior e mudou também o lado de fora. Antigamente, antes de eu conhecer o Espírito Santo, eu me refugiava nas drogas, eu me refugiava nas bebidas, no ódio. Mas hoje não, hoje com o Espírito Santo eu me refugio na palavra de Deus.
Quando eu passo por uma luta, eu falo, meu Deus, fala comigo, o que eu devo fazer? Eu peço direção para Deus. E eu tenho a certeza de que Deus ele é comigo, de que Deus ele ouviu a minha oração. Depois que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais eu tive aquela sensação de minha oração bater no teto e voltar. Eu tenho certeza de que Deus ele é comigo, o Espírito Santo ele é tudo para mim. O Espírito Santo é mais importante do que o ar que eu respiro. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Chegou ao fim das suas forças, não sabe mais o que fazer ou a quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa. Pois bem, como vocês puderam ver, o Gabriel cresceu num lar conturbado, se envolveu nas drogas, mas através do irmão, né, que pedia sempre aos amigos para fazer orações em casa, decidiu um dia vir à igreja e tudo mudou. Se você deseja, nós estaremos em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Esse é o nosso endereço e reuniões todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Nós vamos a um intervalo e voltaremos com a oração da fé. Meu nome é Samara e quando eu tinha 7 anos de idade, a gente começou a frequentar a Igreja Universal. Eu, minha família, meu pai e minha mãe. E a gente começou a participar das reuniões, aí passou uns anos e o meu pai veio falecer. Nesse momento que o meu pai veio a falecer, eu deixei de acreditar em Deus. Então Deus para mim deixou de existir naquele momento. E aí eu passei até raiva de Deus, porque eu parei de orar, parei de procurar saber as coisas de Deus, não queria mais saber de ir na igreja. Para mim a culpa era dele e eu não queria mais esse Deus. Comecei a ter uma depressão e eu ficava só em casa, dentro do quarto, trancada. Eu não comia. Eu emagreci muito, pensei em acabar com a minha vida, desistir de tudo, não queria mais viver, não tinha mais sonhos, não tinha mais planos. E eu lembro que a única coisa que eu tinha do meu pai era uma Bíblia. É a única coisa que tinha sobrado dele. E aí eu comecei a ler a Bíblia e na Bíblia dele tinha uma mensagem escrita à mão na capa da Bíblia, que se a gente se entregasse para Deus, que Deus não quer deixar a gente sozinho. E aí foi quando eu fui numa reunião, eu lembro que eu sentei no fundo, na última cadeira, e a única coisa que eu lembro que o pastor falava era do Espírito Santo. No início eu não entendia muito, mas eu lembro que ele falou assim, olha, você precisa ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de você, que é esse vazio que você sente, essa amargura, essa tristeza, tudo que você sente, isso vai sair de dentro de você quando você receber o Espírito de Deus. E eu pensei, como que eu vou receber o Espírito de Deus se eu não consigo fazer uma oração, porque o tempo todo eu culpava a Deus. Até quando eu levantava os olhos para o céu, eu levantava com raiva, porque eu sabia que Deus estava lá e culpava a Deus por aquela situação. Então a primeira coisa, não foi fácil, mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar essa culpa, mas eu senti um alívio. E aí eu coloquei toda a minha força para receber o Espírito Santo. E aí quando foi numa quarta-feira à noite, eu lembro até a roupa que eu tava, eu não tinha mais nada dentro de mim. Eu não tinha mais vontade própria. E eu falei assim, meu Deus, eu estou pronta para receber o teu Espírito. E eu quero o teu Espírito. Eu sei que eu não mereço. Merecer eu não mereço, mas eu quero com toda a minha alma. Tinha um altar de madeira simples e ali eu me derramei para Deus. E foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que veio em mim, que é uma coisa que eu nunca tive, foi força. Uma esperança, uma certeza muito grande que eu não estava mais sozinha. Aquela solidão que eu sentia, eu não tinha mais, né? É algo dentro da gente que muda. Eu perdi o pai físico, né? Mas eu ganhei um pai que
Ele é muito mais que um pai, ele é o amor da minha vida, né? Ele é o meu Senhor, ele é o meu pai, ele é o meu amigo, meu companheiro, ele é tudo para mim. Então o Espírito Santo, ele me consolou daquela dor que eu tinha, aquele pesar de ter perdido o meu pai. E só ficaram as coisas boas que ele deixou, que eu guardo até hoje, mas não é mais um peso, um pesar, sabe? Não me dói mais. Então, Deus é grandioso. A gente não tem que entender os planos de Deus. A gente tem que crer. Ele é o meu fôlego, ele é o meu vigor, ele é tudo dentro de mim, ele é a minha alegria. E essa força, isso que Deus me deu, essa certeza, essa alegria, essa paz que eu nunca tive antes, ninguém pode tirar de mim e eu nunca vou trocar ela por nada. A Igreja Universal, ela foi uma mãe, né? Porque eu encontrei ali uma família que me acolheu. Eu dou graças a Deus todos os dias, porque ela estava de portas abertas e eles nunca me julgaram, nunca me criticaram, nunca deram as costas para mim. Foi o lugar que me levou a receber o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro aqui agora e eu te peço que o Senhor venha consagrar esta água e que nela contenha, meu Deus, o teu poder, que ao bebermos da mesma, essa pessoa que se encontra agora aflita, desesperada, sem uma perspectiva de vida, assim como Gabriel, meu Pai, que não tinha nenhuma perspectiva de vida, e o Senhor transformou a vida dele, assim também faça com que haja na vida dessa pessoa uma transformação, que essa pessoa possa encontrar a paz, que essa pessoa venha encontrar a solução dos problemas. E nós sabemos que sem o Senhor, meu Pai, tudo isso é impossível. E é por isso que muitos estão, meu Pai, vivendo na escuridão da depressão, meu Pai, das ansiedades, das preocupações. E eu te peço que o Senhor venha consagrar desta água, que quando nós bebermos, meu Pai, o milagre venha acontecer e tudo venha mudar, que a partir de agora, deste exato momento, a vida dessa pessoa venha ter um novo rumo em o nome do Senhor Jesus. Amém. Beba aí agora desta água. Receba aí a paz, receba o milagre, pois Deus ele já se manifestou na sua vida. Levante a cabeça, olhe para frente, pois a partir de agora tudo vai mudar. Para que você venha acessar o nosso site, centrodeajuda.com. A linha para contatos é 020 7272 1010, onde nós estaremos recebendo os seus pedidos de oração. Você também pode acessar o nosso QR Code aqui no canto da tela, onde você pode nos mandar o seu WhatsApp com o seu pedido de oração, o seu nome e, consequentemente, Deus ele vai lhe abençoar. O milagre vai acontecer. Neste domingo, nós estaremos aqui em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N43NX, às 10 horas da manhã. E você é nosso convidado especial, você e a sua família, pois todos os domingos, até o final deste ano, nós estaremos apresentando a nossa família no esconderijo do Altíssimo. E com certeza a proteção divina estará sobre você e sobre a sua casa. No mais, que Deus abençoe a todos e até a próxima.